Claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Vamos do zero aqui então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né? A maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura do investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Ô Luiz, deixa eu te perguntar um negócio. Quantos anos você tem hoje? 27. 27? Carregando, quase 28. Caramba, com uma bela bagagem. Parabéns. Obrigada. Olhando, a gente olha de fora, você olha de dentro, né? Assim, o que você diria que foram algumas coisas, poxa, por conviver 27 anos, né, de alguma forma com seu pai, o que você considera que foram as coisas que de fato são os fatores-chave para ele ter atingido o resultado, aqueles princípios que você percebe nele, que você imagina que desde lá de trás, desde 1970, né, ele deve ter aplicado, olhando para os princípios que ele tem hoje, o jeito de pensar, processo de tomar decisão. O que nesse processo você acha que é responsável pelo resultado que ele colhe hoje? Olha, o mercado mudou muito desde a época em que ele começou, mas infelizmente as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Lá atrás havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso às informações. Então,
quem era profissional de mercado e quem realmente se interessava, ia nas empresas, né, recortava lá o papelzinho, ia buscar o seu dividendo, enfim, buscava a informação, é quem geralmente acabava se dando bem, né? Hoje em dia é justamente o contrário, a gente vive a era da informação, em que a pessoa melhor informada, na verdade, é aquela que sabe filtrar a fonte de informação que ela vai buscar, né? Então, hoje as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas, né? Grupos de WhatsApp, quando na verdade a informação pública, né, ela acaba sendo só lida por quem vai até a última frase, né? Então, é uma informação pública, a informação tá aí, né? Só que as pessoas não se interessam em ler até o fim. Assim? Ficam acomodadas, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso dele se deve a uma coisa, disciplina, né? Não só de aportar, mas de sempre estar buscando o aprendizado e informações de qualidade, conversando com a empresa. E segundo, paciência. Por muitos anos, ele esteve errado, vamos dizer assim, com a Unipar, né? Então, ele comprou, o papel não subia. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Isso aqui não sobe, isso aqui não sai do lugar, isso aqui não se mexe. E 10 anos depois, a empresa se resolveu, a conjuntura também do país melhorou, né? E a empresa seguiu a trajetória que lá atrás ele tinha vislumbrado. Como que ele fez isso? Sem nenhum segredo. Conversou com os gestores, leu o balanço e falou, isso aqui não pode estar tão barato assim. Tá com problema? Tá com problema, mas vai resolver. A gestão está engajada em resolver. Essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos e tende a se valorizar, que isso é uma consequência, né? Então, eu acho que são esses dois principais fatores. Olhar realmente o que interessa e não se importar com a opinião alheia, né? Porque muito provavelmente você não vai acertar o timing, mas se você tiver convicção do que você está fazendo, vai dar certo. Não.